Bom, então seguindo minha parte teórica aqui, né, que a gente tem a falar para vocês, então a gente segue com mais um slide aqui que eu vou explicar um pouquinho mais sobre temperatura de conformação, tá? Os processos de conformação eles podem ser realizados em diferentes temperaturas, tá? Que são denominadas temperaturas de conformação ou trabalho. Então a gente tem conformação a frio, que ela é realizada até a temperatura de 0,3 vezes a temperatura de fusão na escala absoluta, ou temperatura Kelvin, né? Já quando a conformação é feita a morno, né, ela é realizada em temperatura entre 0,3 a 0,6 vezes a temperatura de fusão. Quando ela é realizada acima de 0,6, tá, a gente tem conformação a quente. Tá? Então, na conformação a frio, ela é realizada a temperatura ambiente, ou um pouco acima dela, né? Até 0,3 temperatura de fusão. E para a grande maioria dos metais ligas de engenharia, a conformabilidade é bastante limitada. Então, metais que são conformados a frio, eles têm uma conformabilidade bastante limitada. Eu consigo fazer pouca deformação plástica nesses metais, porque senão eles vão romper, tá? E isso é bem indesejado, né? Então, devido ao encruamento, são necessárias altas potências e forças para deformar o material. Então, como vocês lembram lá que eu aumento a temperatura, eu diminuo a resistência mecânica, tá? Ou a tensão de escoamento do meu material acaba baixando e aí eu consigo imprimir mais conformação usando forças mais baixas, tá? E isso acaba demandando menos potência. Então, quando tem temperaturas baixas, eu preciso de muito mais potência para fazer deformação no material, tá? Devido ao encruamento, que vai inclusive subir essas propriedades de limite de escoamento, ou seja, resistência mecânica, né? Cujo grau de deformação é limitado, tá? Então, os meus materiais encruados, eles têm grau de deformação ilimitado também, que é importante se mencionar, né? Para maiores graus de deformação, além daquele realizado na etapa de conformação a frio, tratamentos térmicos de recozimento, né, são necessários para a recuperação da ductilidade, para que eu consiga continuar deformando e assim possibilitar maiores deformações, como já havia dito, né? O que aumenta o custo. Então, se eu estou gastando menos ali na parte de ter que pré-aquecer o meu metal, né, em compensação, eu vou ter que gastar mais na hora de fazer tratamento térmico. Tá? Por outro lado, tá, uma parte positiva, tá, devido à temperatura ser baixa, tem-se boa precisão dimensional. Então, eu acabo ganhando precisão dimensional porque eu não tenho aquela compressão e aquela expansão devido ao resfriamento e aquecimento, entendeu? Aqui, ó, devido à inexistência de contração de resfriamento e bom acabamento superficial devido à inexistência de oxidação superficial. Tá? O que acontece? Boa parte dos metais, a gente sobe a temperatura, a presença de oxigênio, que é um ambiente onde a laminação é feita no ar atmosférico, né? Que tem uma quantidade apreciável de oxigênio, vai ocorrer oxidação pela elevação da temperatura. Se eu faço essa conformação em baixas temperaturas, eu diminuo a quantidade de oxidação, porque a oxidação normalmente a temperaturas mais altas ela ocorre com maior facilidade. Então, a baixas temperaturas eu diminuo, eu atenuo esse efeito negativo. Tá? Economia de energia de aquecimento também e consequente aumento de resistência mecânica e dureza devido ao encruamento. Tá? Então, isso são coisas que eu posso ganhar. Lembrando, resistência mecânica e dureza devido ao encruamento são coisas relativas. Né? Eu posso ter um processo que eu preciso disso, posso ter um processo que isso é muito indesejável. Então depende muito de onde que tu vai usar meu material. Por exemplo, se eu estou produzindo um material que vai passar por uma outra etapa de conformação mecânica, ou uma etapa de dobramento, alguma coisa assim, ou um material que é uma estrutura que trabalha muito, que acaba sendo o tempo todo vibrando, coisa assim, nem sempre necessariamente eu preciso de um material super duro, eu preciso de um material ali que tem uma certa ductilidade para suportar os esforços sem acabar quebrando. Então, às vezes a gente tem que analisar para onde que vai usar. Então, às vezes eu quero resistência mecânica e dureza, tá? Às vezes eu não quero, tá? Então, depende, isso é muito dependente da aplicação, tá? O que é muitas vezes utilizado como benefício para o uso da peça. Então, um benefício no uso, ali onde tu vai utilizar ela, pode ter essas propriedades, tá?
Materiais com alto limite de escoamento e alta taxa de encruamento são difíceis de trabalhar a temperatura ambiente, porque eu já preciso de uma tensão muito elevada para imprimir deformação plástica nesse material, e quanto mais eu faço deformação, mais difícil fica, né? Então eu acabo precisando achar uma temperatura mais adequada para isso. Então na conformação a morno, tá? O material é aquecido a temperaturas abaixo da temperatura de recristalização, então ali no limite entre a temperatura de recristalização. Com isso, embora não ocorra a recristalização, ocorre a recuperação dinâmica, que é o que eu falei anteriormente lá, né? E durante a deformação plástica, as tensões geradas nos grãos elas são aliviadas, tá? O objetivo da conformação a morno é combinar as vantagens da conformação a frio, né? Tais como a precisão dimensional e o acabamento superficial, com aquelas da deformação a quente, como a possibilidade de conformar formas complexas com baixo nível de tensão interna, mas sem oxidação excessiva. Então, assim, eu tento menos oxidação, mas conseguir conformar em formas mais detalhadas, entendeu? O que eu não conseguiria fazer a temperatura ambiente, tá? Ou a temperatura ou a frio, tá? Então a ideia ali é fazer sempre as coisas de forma a obter o máximo de uma característica, o máximo de outra, tentar conciliar o que eu tenho de bom na conformação a frio com o que eu tenho de bom na conformação a quente, tentando aproveitar as propriedades boas de cada uma delas e tentando ter o mínimo possível da propriedade negativa de cada uma delas, tá bom? Bom, a conformação a quente, tá? A deformação plástica é realizada acima da temperatura de recristalização. Nessa condição, além do limite de escoamento diminuir e a ductilidade aumentar muito, tem-se também a eliminação do aumento da dureza e correspondente diminuição da ductilidade devido à deformação plástica, tá? Ou seja, eliminação do encruamento. Então, quando eu faço conformação a quente, eu elimino o encruamento e eu acabo diminuindo o limite de escoamento, eu aumento a ductilidade, como vocês viram lá anteriormente. Até um negócio que eu quero frisar aqui, importante, eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar aqui, inicialmente não estava, mas eu vou colocar aqui, tá? Que eu cometi um erro ali anteriormente, tá? A temperatura de recristalização ela é de 0,3 de recristalização não, a temperatura de recuperação, ela é de 0,3 a 0,5 a temperatura de fusão. Então eu vou colocar uma errata aqui para não precisar gravar novamente aquele vídeo, então vocês fiquem atentos aí quem está assistindo, porque eu cometi esse equívoco e é importante, tá? Mas eu não queria voltar lá atrás, que eu gravei, eu acho que era 6 minutos naquele slide lá, então eu vou perder muita informação que eu acho que foi bem gravada e eu demorei algumas vezes para conseguir gravar certinho por ali, então eu equivoquei justamente naquela parte ali, mas eu quero deixar claro isso e eu vou colocar aqui uma errata, vocês já vão enxergar com a errata, tá? E aí, só para ficar claro, tá? Aí o que acontece aqui? Então eu faço na conformação a quente, eu praticamente elimino o encruamento, porque eu sempre produzo novos grãos, tá? Então eu não vou ter o aumento da dureza lá, todo aquele mecanismo de discordâncias lá que eu falei para vocês, já não vai acontecer, porque tudo está automaticamente, na medida que eu vou conformando, eu vou criando novos grãos, tá? Porque eu tenho isso está ocorrendo acima da temperatura de recristalização, tá? Então, que é acima de 0,5 a temperatura de fusão, tá? Os pontos positivos disso, eu tenho menor força e potência necessária para deformar o material, né? Que era um ponto negativo lá da conformação a frio, uma coisa que a conformação a morno busca, né? Mas que realmente ocorre extensivamente na conformação a quente, né? E os metais que geralmente fraturam em conformação a frio, eles podem ser trabalhados, então tu consegue aumentar a ductilidade de um metal de tal maneira que tu consegue fazer com que esse metal seja trabalhado, tá? A peça resultante é isotrópica em relação às propriedades mecânicas devido à ausência de grãos alientados. Então, quando a gente forma aqueles grãos
muito afinados e alongados, a propriedade deles nessa direção é diferente da propriedade dele nessa direção aqui. Então isso acaba causando uma anisotropia no meu material. O que significa uma anisotropia? Se eu pegar as propriedades nessa direção, elas são de um jeito, se eu pegar elas nessa, elas são de outro jeito. Porque a gente tem grãos alongados ali, então a gente vai experimentar uma coisa. Imagina, por exemplo, o calor, se ele é dissipado uniformemente num grão, né, ele vai ser dissipado muito mais para cá do que para cá, né, porque o grão aqui ele é maior, e se vamos dizer que eu esquento e ele dissipa calor assim para cada orientação, ele dissipa de uma maneira diferente, né, uma maneira ele dissipa na mesma velocidade dentro do grão, por exemplo, ele vai ser muito mais rápido aqui do que para cá. Então a gente acaba tendo uma anisotropia. Tá? A alta temperatura ativa a difusão e elimina, ou ela acaba reduzindo as heterogeneidades químicas presentes nas partes produzidas por processo de fundição. Tá? Então eu consigo diminuir ou eliminar a heterogeneidade química a partir dos processos, como eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de difusão e acabo conseguindo fazer com que os meus contaminantes ou alguma heterogeneidade de ordem química ali, ela se espalhe pelo meu metal de forma mais efetiva. Tá? E os meus poros, eles podem ser caldeados, né? Eles podem acabar sendo juntados ou inclusive podem ter o tamanho reduzido pela conformação em alta temperatura, né? O que poderia ser acabar produzindo uma trinca, eventualmente até um rompimento em baixas temperaturas. Tá? Por outro lado, um ponto negativo, né? Porque nem tudo é só ponto positivo, né? Eu tenho a precisão dimensional, ela acaba sendo pobre, né? Porque eu tenho a contração feita pela minha deformação ali, que eu vou contrair em algumas dimensões, em outras vai acabar expandindo, né? Porque, como eu disse, a gente não cria volume, a gente só modifica a configuração dos volumes, né? Então a precisão dimensional é pobre, né? Devido à contração térmica e à falta de uniformidade no resfriamento, tá? Então eu acabo tendo uma peça ali meio torcida, às vezes, porque elas eventualmente até precisam passar por um endireitamento ali, porque ela não acaba não sendo resfriada exatamente do mesmo jeito em todas as partes, né? Então normalmente na parte externa, nas partes mais finas, ela acaba sendo resfriada mais rapidamente do que nas partes onde a bitola é mais grosseira, tá? E aí acaba essa diferença, por exemplo, se eu tenho uma chapa, ela pode acabar, né, automaticamente assim empenando, né, porque ela resfriou mais em cima aqui e acabou comprimindo em cima antes de que embaixo, e isso acaba causando esse tipo de efeito, né? Pode ocorrer oxidação ou, em caso dos ácidos, a descarbonatação pela reação com oxigênio, né, do meio do ar, né? Então isso é um fenômeno que pode acabar ocorrendo, né, devido à temperatura mais alta. O consumo de energia, evidentemente, esquentar as coisas custa muito dinheiro, né? Então o consumo de energia é mais alto, né? E a temperatura alta também ela acaba prejudicando a vida útil dos equipamentos e ela exige mais cuidados com segurança, né? Segurança e saúde dos trabalhadores que trabalham nesses equipamentos, porque a temperatura mais alta acaba sendo um meio mais severo e demandando mais cuidados, tá bom? Então lembrando que eu vou colocar no Serrata aqui, tá? E aí esse as nossas principais observações acerca da temperatura, e agora eu vou mostrar mais os processos para vocês, tá? A gente sai um pouco da teoria e vamos mais para a questão de como que ocorre os processos de laminação, tá bem simples ali, não tem muita foto de equipamento, porque os equipamentos vocês vão ver ali, esse é o tipo de equipamento que vai ser só uma caixa onde a gente vai colocar o nosso material e vai sair pelo outro lado. De um jeito a gente vai ter que ver mais as coisas em relação a diagramas. Procurei muitas fotos, acabei não encontrando tantas assim, então vou mostrar mais diagramas para vocês, tá bom? Vamos adiante.